Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Papai do Céu nos dê uma boa tarde e que nós possamos levar essas vibrações amorosas do dia para que nossa semana possa ser mais leve, sempre lembrando do amigo, do grande amigo espiritual que nós temos, Jesus. Amparemo-nos nele e faremos o melhor de nós. Dentro das propostas de palestras para comemorarmos o aniversário da casa, o último item que falta para ser desmembrado é a evolução do Espiritismo do Brasil. Todas as demais foram cumpridas, 4 etapas, esta é a 4ª. E nós teremos, além de hoje, mais 2 dias com o mesmo tema, somente com um palestrante diferente. Começamos nós. Devemos falar sobre a visão do passado dentro da doutrina espírita. Devemos falar sobre espíritas no Brasil. Quem somos nós? Quantos somos nós? E qual é o perfil dos espíritas do Brasil? No item 3, uma visão atual do espiritismo. E no item 4, também incluímos a própria internet, que hoje serve de condução para a palavra do espírita também, perante todos os demais irmãos em humanidade. Lembramos rapidamente das 3 irmãs Fox, onde começaram também, na América, a manifestação dos espíritos para conosco encarnados. E logo em seguida, na França, as mesas girantes, que começou com uma pequena atração e passou a ser um fenômeno que atraiu muita gente para ver esse fenômeno. Vimos Kardec já no estudo, né, do que seria as mesas girantes, e no último, dá a impressão que ele já descobriu o caminho de conversação mais frequente, mais fácil com a espiritualidade. Aí, então, os vários modelos, né, das mesas girantes, a partir do momento quase final, aparece a escritura junto com o médium, e o último, o médium, que para nós é um exemplo, né? Chico Xavier. Essa foi a evolução das comunicações dos espíritos antigamente. Em maio de 1855, Rivail, ou Kardec, saiu da casa da senhora chamada Plené Maison, completamente atordoado. Ele não conseguia desvendar quais os meios, quais os truques que eram usados naquela comunicação ou naquele sobe e desce de mesas. Mesmo assim, não desistiu. Passou a investigar também outro fenômeno ainda mais intrigante. Um cesto que escrevia. Ninguém tinha visto isso antes. E numa dessas sessões, em 30 de abril de 1856, a cesta se voltou para Rivail e, como se apontasse o dedo para ele, o lápis escreveu uma mensagem enigmática. És o obreiro que reconstruiu o que
reconstrói o que foi demolido. E essa, então, foi a deixa para Rivail, futuramente Kardec, começar a organizar o que viria a ser o Livro dos Espíritos. Temos como comunicação a psicografia. A psicografia intuitiva, que vem a ser o médium, tem consciência do que ocorre à sua volta no plano físico. Isto sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. O médium fiscaliza a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito, o que facilita, nesse caso, uma pequena interferência anímica por parte do médium. Na psicografia semimecânica, o médium sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que está sendo escrito. E, por último, a psicografia mecânica. O espírito controla diretamente os centros nervosos que possibilita a escrita, conduzindo a mão do médium sem que o conteúdo da mensagem passe pelo consciente do médico, que, no entanto, está ativo, está presente. Este é o grande exemplo de Chico Xavier. A hora que ele colocava a mão na testa, assim, concentrando, ele entregava a comunicação direta para o espírito. Então, todas aquelas obras que ele escreveu, mais de 400, foi feita dentro desta comunicação, psicografia mecânica. E as curas, como já tivemos notícia, o Arigó, com as suas operações. Atualmente, as universidades universidades espíritas, têm um atendimento muito próximo de tudo aquilo que nós fazemos aqui, porque esse conhecimento foi levado para lá pelos professores médiuns e aceitos atualmente dentro da universidade. E, por último, o que acontece no plano espiritual quando há um atendimento de cura? À distância, como parece estar acontecendo neste caso, e no plano espiritual, o atendimento dos amigos que realmente intervêm na cura durante esses tratamentos mediúnicos. Nós emprestamos fluidos materiais que ajudarão a espiritualidade, transformando este fluido material para fazer a cura necessária. Os espíritas no Brasil, levando em consideração que o censo demográfico 2022 ainda não tem definido muitos detalhes da pesquisa realizada recentemente, vamos nos ater aos resultados apresentados pelo censo de 2010, fazendo uma previsão de evolução para atual 2022. Sabemos que em 2010 a população brasileira era de 199.755.000 habitantes. Sabemos que em 2022, já declarados, a população passou a 203.062.000 habitantes. E apresentando, nesta situação, uma evolução de habitantes em aproximadamente 6,5%. Aplicando esse potencial ou percentual de evolução da população, podemos deduzir que o número de centros espíritas é de aproximadamente 15.000
no Brasil. Durante esse tempo todo de estudos e manifestações espirituais, nós tivemos um número grande de casas que foram constituídas durante esse tempo. Mas muitas não resistiram à permanência e acabaram fechando e sendo substituídas por outras e aí por diante. O número de espíritas atuantes é de aproximadamente 3.800.000, que, segundo a FEB, a Federação Espírita Brasileira, o número de simpatizantes pode chegar a 30 milhões de pessoas no Brasil. Muitos não se assumem como espíritas porque ou são católicos ou outras religiões, ou ainda porque não enxergam o espiritismo como uma religião. E, por último, o perfil dos espíritas. O perfil dos espíritas que se declaram espíritas passa a ser de 31,5% tem nível superior de educação. 15% tem nível fundamental incompleto. 1,8% não tem instrução e 1,4% não são alfabetizados. Este perfil ele tem algumas discrepâncias quando se lê os resultados do censo. Lembram que a cada formulário completo de perguntas e respostas, tem outros 6 ou 7 que são muito reduzidos as perguntas. Então, no que concerne ao pleito geral, que é o nacional número de pessoas existentes, né, morando no Brasil, é diferente de quando você atinge as particularidades que não são respondidas por todos os formulários. No item 3, estudo e transformação moral. Aqui começa o que concerne o importante para nós, espíritas. As casas espíritas, a partir de 1950, já se preocupavam com a devida preparação doutrinária dos seus trabalhadores, dando início à sistematização do ensino da doutrina dos espíritos. A Luz Divina, inicialmente, oferecia o curso de educação e treinamento mediúnico, mantido por vários anos no seu calendário. Mais recentemente, foi incluído o curso de aprendizes do Evangelho, passando a ser denominado CIAETM, Curso Integrado de Aprendizes do Evangelho e Treinamento Mediúnico. E somente esse caso em formato presencial. Até então, nós não tínhamos o estudo à distância. Isso aconteceu devido à pandemia, que fossem criados, então, o curso EAD, que pudesse, um pequeno número de pessoas reunidas, produzir um estudo, um curso, que outras pessoas de longe pudessem aprender tudo aquilo que a doutrina pode oferecer. Em 1983, a Federação Espírita Brasileira lançou a campanha do Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Então, muito preocupado a Federação de vários tipos de cursos espalhados pelos centros espíritas, pelas casas espíritas.
Então, eles colocaram um estudo que pudesse ser uma base para que as casas espíritas também pudessem estar oferecendo um trabalho, um curso de alto nível, que abrangesse a todos os aspectos da doutrina espírita. E nós usaremos nesse trabalho, parte desse trabalho da Federação, do que versa sobre a transformação moral, isto cortando, né, esse trabalho da Federação, porque nós temos um tempo muito curto hoje para conversarmos. Então, iniciamos, usando, inclusive, as apresentações originais, estudo da moral e ética. Os objetivos é explicar, pelo menos rapidamente, a abrangência da teoria dos valores e a sua evolução histórica. Analisar o significado de moral e de ética segundo o pensamento filosófico e o espírita, fazendo uma comparação. E relacionar os resultados da revolução ética e moral, ora em andamento na humanidade terrestre. E o que é moral segundo a filosofia e o espiritismo? A filosofia nos diz, é o conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. Para o Espiritismo, o Livro dos Espíritos nos traz, na questão 629, que é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, e funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo bem, tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ainda, em estudos espíritas, pelo espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo, é um conjunto de regras que constitui os bons costumes, a moral, consubstancia os princípios salutares de comportamento de que resultam o respeito ao próximo e a si mesmo. Nobilitante comportamento com que o homem se liberta das constrições primitivas e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Quais as implicações espíritas e sociais da moral? É a melhoria integral do homem, é a plena realização física, emocional, psíquica, afetiva, integrando o homem à realidade de forma harmônica, independentemente das suas condições de vida e da comunidade em que está inserindo. Tem uma série de situações altamente positivas. E Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 630, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Como a consciência moral se estrutura? Decorre da estruturação do mundo moral no íntimo do ser, pois o indivíduo moralizado é alguém que considera o sentido da vida dentro de um contexto maior.
não se resume apenas ao entendimento às necessidades de sobrevivência biológica da espécie. No Livro dos Espíritos, ainda, questão 634, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existisse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso, é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e o corpo. Resumindo esse pequeno pedaço, se não fosse o corpo, o espírito não teria esta compreensão de diferença de uma situação e outra, porque como o espírito, ele não sofre essas dificuldades. Qual a relação existente entre responsabilidade, dever, liberdade e compromisso e ato moral? A lei de Deus, nos diz o Livro dos Espíritos, questão 636. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade quando ele faz alguma coisa. E na questão 642, o Livro dos Espíritos nos diz: é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, muito alerta nesta questão. Se nós não temos chance, oportunidade de praticar o bem, é uma coisa. Mas se nós temos chance de praticar o bem e não praticamos, nós ficamos devedor. Na questão 643, completando, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Basta que esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. O egoísmo, muitas vezes, é que nos impede de fazer o bem. Algo que eu tenho, que eu posso também fornecer para outras criaturas. Um afeto, um carinho, uma palavra de conforto. Tudo isto é o mínimo que nós podemos fazer. Se nós não fazemos, também ficamos devedores. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Muita atenção no nosso dia a dia, porque às vezes um simples bom dia desanuvia as preocupações daquele que está próximo da gente. Desliga do problema, encarando um desejo bom de um bom dia.
Quais são as ideias espíritas e não espíritas que conceituam a ética? Os autores e filósofos nos dizem, denominam a ética como filosofia do agir que visa a bondade ou a perfeição do próprio homem que age. Isto dito por Ney Lobo em Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas e administrativas. E o Espiritismo em si? Quem nos responde é Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X. Lázaro, através de Francisco Cândido, quem fala é o Espírito Irmão X, quem recebe a mensagem é o Chico Xavier. A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Estamos começando a juntar as pedrinhas para entender esse jogo da vida. E qual é a diferença entre ética e moral? Em ética, ética é o princípio. Na moral, são os aspectos de condutas específicas. Para a ética, ela é permanente. Para a moral, ela é temporal. A ética é universal. E para a moral, é cultural. Para a ética, ela é regra. E para a moral, ela é conduta da regra. Como desenvolver, como pregar no seu comportamento a regra. A ética é teoria, a moral é a prática. Ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. São duas coisas que se entrelaçam. Isto dito por J.A. Coimbra, em Fronteiras da Ética, página 75. Quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre, segundo o Espiritismo? Kardec, na Gênese, nos diz, no capítulo 18, item 17, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. E ainda na Gênese, capítulo 18, item 19, somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as paixões más. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Isto é uma prática final para nós diante da nossa própria evolução, nos aprimorando no nosso moral. E por último, neste estudo, em Mateus, capítulo 7, versículo 12, da Bíblia de Jerusalém, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nesta frase também fundamenta a razão pela qual Kardec recebeu dos espíritos a doutrina espírita, para que nós compreendêssemos que depende muito de nós a nossa transformação.
Nós não conseguimos fazer com que os outros mudem de ideia, mudem de comportamento. Nós trazemos uma lição de obrigação da transformação moral, íntima, individual, cada um. Eu sou responsável por mim, pelos meus atos, pelos meus comportamentos. Isto não quer dizer que cada um de vocês tenha a mesma posição que eu tenho hoje. Portanto, o Espiritismo veio não para mudar os demais, e sim mudar a nós mesmos. E no item internet, como meio de divulgação do Espiritismo, o terceiro Congresso Nacional Espírita de Portugal, realizado em Algarve, em 19 de julho de 2012, ofereceu uma conclusão importante sobre a evolução das tecnologias de informáticas relacionadas com a internet. Agora, estamos falando da atualidade, não de anteriormente. Nessa conclusão, eles dizem: a rápida expansão mundial da internet e a reformulação das infraestruturas tecnológicas de suporte físico, de banda larga, de transmissão de dados a grandes velocidades, tipo a Internet 2, irá permitir a designada Web TV. Todos nós já sabemos o que é Web TV. Nós temos várias editoras, rádio, televisão, que já transmitem através da Internet 2. Ou seja, a televisão digital, videoconferência, o ensino à distância em tempo real, a exploração de conteúdos multimédia e da edição eletrônica. Esta parte já foi configurada, já está existindo. Ela está em funcionamento. No entanto, esta outra parece que ainda não consegue se resolver. Continuando, e acelerar ainda a luta contra o materialismo, a guerra, a pobreza, a exclusão individual e social, a desigualdade, a solidão, o suicídio, a eutanásia, o assassínio, a desumanização de sentimentos, as drogas, a toxidependência, o aborto, a prostituição e a exploração desumana de qualquer espécie, entre outros. Nós ainda não conseguimos agir dentro da Internet 2 uma solução que nos desse palavras de incentivo, palavras de apoio. Nós temos visto um uso completamente errado desta parte da internet. Então, esta ainda não está resolvida. Está sendo construída agora nos países as leis que vão nortear o uso desta parte da internet. Ainda temos algum tempo pela frente. Mas, na última parte dessa conclusão, parece que já foi resolvido também. E irá, igualmente, por que não dizê-lo, permitir a participação à distância nos trabalhos regulares das casas espíritas, nos cursos, seminários, congressos sobre a doutrina espírita. Consequentemente, poder-se-á afirmar que a preparação dos espíritas para a revolução tecnológica digital que se avizinha é urgente e vital para o conhecimento, difusão e amadurecimento do espiritismo. Temos muito que aprender ainda nesta seara. E ainda, quando falamos do espiritismo,
no Brasil, não podemos deixar de mencionar a Federação Espírita Brasileira, que é a entidade representativa da doutrina espírita no país, fundada em 2 de janeiro de 1884. Ela, inclusive, estende sua atuação para outras nações, a fim de auxiliar médiuns, palestrantes, organizações espíritas, estrangeiras, que tanto necessitam de apoio. E a sede da FEB é em Brasília, como nós o sabemos. Mas em cada estado há uma entidade que responde também pelos seus afiliados. No Conselho Espírita Internacional, ainda falando em espiritismo no âmbito internacional, devemos lembrar do Conselho Espírita Internacional, constituído em 28 de novembro de 92, em Madrid, Espanha. É a organização resultante da união, em âmbito mundial, das associações representativas do movimento espírita de diversos países. O Conselho Espírita Internacional é uma organização formada pela união das associações representantes de cada país. E sua sede está localizada em Brasília. Estes são os membros que compõem hoje o Conselho Espírita Internacional. Está servindo de base para a expansão do espiritismo na Europa e nos países da Ásia também. Por último, queremos expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a esse espírito de escola por nos traduzir tantos conhecimentos e práticas da vida maior, ecoando as lições amorosas que o Mestre Jesus personificou há mais de 2000 anos. Muito obrigado, querido irmão. E assim, terminando a nossa apresentação com quase todo o total do tempo tomado, queremos agradecer a vocês a paciência da nossa apresentação e agradecer ao Papai do Céu por ter nos dado esta casa onde podemos nos abrigar. Graças a Deus.